Sejam todos bem-vindos. A Ana Carolina é a primeira vez conosco. Está começando as mentorias. Vocês depois vão falar para ela o quanto que é bom fazer mentoria, o quanto que muda a vida fazer mentoria. A Francineide não faz ainda mentoria comigo, mas ela vai fazer. Tenho certeza que mais para frente ela vai querer fazer mentoria, mudar a vida radicalmente. Sejam todos bem-vindos para a nossa mentoria. Nós vamos conversar, dar continuidade da semana passada. Na semana passada, nós começamos a falar sobre aqueles lixos que a gente acumula no nosso meio ambiente, o ambiente físico da nossa casa, quem mora em casa no nosso quintal, é diferente, já vou colocar aqui, para a Zaira, que tem jardins, e a Ivone, que também tem um jardim na casa dela, que é bem cuidado, bem tratado. O que eu estava comentando, eu estou falando isso porque me perguntaram o que seria esse lixo no meio ambiente, o que seria acumular lixo no nosso meio ambiente. No nosso quintal é aquelas porcarias que a gente vai encontrando na rua, e a gente vai trazendo para casa porque vai usar um dia. Então, você acha um pneu, vai fazer um vaso de flor. Você acha um balde, vai fazer outro vaso de flor. Você acha um parafuso, você vai pôr na parede um dia. E por aí afora. Então, você acaba acumulando madeira, coisas totalmente dispensáveis, que acaba criando um monte de lixo no seu quintal, no seu ambiente físico, e você vai estruturando isso, vai desestruturando isso, vai desestruturando a sua casa, vai desestruturando o seu meio ambiente, e você fica afogado naquela coisa suja, naquele ambiente sujo. Dentro da casa, idem. Você vai acumulando tanta coisa desnecessária, que quando você vê, você tem um monte de coisa que você não vai usar nenhum dia, nunca vai usar, não serve para nada, e que quando você quer fazer alguma coisa, ou quando você precisa de alguma coisa, você acaba indo comprar um novo, porque aquele que você tem está desatualizado, está velho. E, gente, isso vale para computadores velhos, isso vale para teclado que está faltando uma tecla, ou que perdeu a tecla, ou que você comprou um novo, e vou deixar aqui por uma emergência, celulares antigos, fios, cabos de fios, ponta de parafuso, ponta de madeira, todas essas coisas ela acaba fazendo um lixo na sua casa. Aí perguntaram para mim assim, Sônia, na sua casa então não tem nenhum lixozinho acumulado? Claro que tem, criatura, toda casa tem lixo acumulado. É que a gente fala a importância de ir cuidando desses lixos e em fazendo uma mudança, uma reforma. Uma ideia que eu dou e que eu acho bastante interessante, e que é uma teoria japonesa, os orientais fazem isso, no final do ano. No fim do ano, quando termina, quando a Terra. Gente, o fim do ano, a festa, já aproveito para fazer um parâmetro aqui. Todo mundo comemora, faz aquela festa, faz aquele monte de coisa, mas na verdade nós estamos comemorando o quê? A virada do ano. É o passeio que a Terra faz em torno aí do Sol. Então, dá 365 dias ou 366 dias quando o ano é bissexto. E aí nós comemoramos esse passeio sem nenhum desastre. Um desastre que destruiria a Terra, dando aí a referência de que vai começar um novo ano, onde a Terra não se perdeu, onde você conseguiu passar, onde você conseguiu vencer, onde você teve erros e acertos. Então a gente aproveita um pouquinho antes do fim desse translado da Terra, de fazer essa limpeza na nossa casa. Tirar todos esses lixos, todas essas coisas que você não vai usar.
Geralmente a gente começa um pouco mais cedo. Aqui na minha casa a gente já começou. Então, eu já comecei a tirar tudo que a gente não usou, o Toninho está tirando os deles. Quando eu vou pegar alguma coisa que tem coisa dele no meio, eu coloco lá na sala para fiscalização. Eu falei para a Zaira essa semana, eu coloco lá na sala para fiscalização, e aí ele analisa se ele vai usar, se ele não vai usar, e aí se vai guardar ou não. Aí a gente vai fazendo isso, vai fazendo essa limpeza. Então, a gente faz a limpeza do nosso ambiente, o nosso espaço físico, que é a nossa casa e é o nosso quintal. Eu tenho mais facilidade que vocês, porque eu moro em apartamento, então eu não tenho quintal. Quer dizer, minto, tenho quintal, mas o quintal aqui é devidamente cuidado pelos jardineiros, então eu não tenho que mexer em nada, tá limpinho, tá bonitinho, não tem nada entulhado no quintal. O que tem de entulho aqui está na minha casa mesmo, mas eu estou fazendo uma rapa mesmo, uma limpeza mesmo, que a gente precisa, a gente fez esse combinado que não vai ficar nada que esteja só empatando, só pegando poeira, só naquela questão, como saber o que jogar fora? Quando você pega um objeto e se pergunta assim, quanto tempo faz que eu não uso esse objeto? Seja roupa, sapato, acessório, panelas, plásticos, acessórios de eletrodomésticos, decoração, decorebas, a Zaira chama as decorebas de bibelôs. Então, bibelôs e por aí afora. Então, a gente pega essas coisas e olha, quanto tempo faz que eu não uso isso? Ah, tem 3 meses. Se você não usou em 3 meses, não vai usar nem em 6, nem em 10. Eu tenho algumas coisas aqui que tem 1 ano que não usa. Tudo que tenha de 1 ano para frente serão descartados, e tudo que tem 3 meses, até 3 meses, tudo será descartado. Então, vai ser uma limpeza geral aqui em casa. Então, a gente já começa em outubro, porque nós trabalhamos bastante e tem que ir devagar. Quem tem mais tempo pode deixar para os últimos dias do ano. É muito importante a gente descartar essas coisas, essas energias paradas na nossa vida. Já aproveito e falo um pouco de energia. Eu não estou falando propriamente de uma questão religiosa, mas nós somos energias. Tudo em torno de nós gera e movimenta uma energia. Se a gente não usa uma coisa, se ela está ali parada, se ela não tem nenhuma função, ela fica com uma energia parada, fica com uma. Em outras palavras, não serve para nada e ainda vai fazer mal. Como que a gente pode usar isso? A gente pode usar como parâmetro um alimento. Faça um alimento e coloca ele na parte normal da geladeira. Não estou falando de freezer, que freezer tem um período de uso. E mesmo no freezer, você tem lá período de uso 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano. É esse o período de uso de alimentos que vai para o freezer. Mas coloca na parte da geladeira normal. Mesmo na geladeira, mesmo sobre refrigeração, ele estraga. Por quê? Porque é uma energia parada, porque é um negócio que está lá contaminando-se. Então, façamos isso para as outras coisas também. É muito importante. Lógico que aquilo que você usa, você não pode descartar. Eu sou uma mentora comportamental, trabalho online e mostro uma série de ferramentas para vocês. Então, são ferramentas que eu uso o tempo todo. Uma do que eu mais uso é a ferramenta que simboliza a nossa vida, que é essa daqui. Então, é lógico que eu não posso descartar essa ferramenta, porque eu utilizo essa ferramenta o tempo todo. Eu estou dizendo que o tempo é a nossa vida. Então, o que a gente está fazendo com a nossa vida? Nós precisamos ter muito cuidado com o tempo. O tempo não é uma coisa apenas que passa, que nós começamos a falar e daqui a pouco é o tempo. O tempo é a nossa vida. Então, a gente tem uma senha quando vai nascer.
Nós não sabemos que senha que nós carregamos, mas nós carregamos uma senha. Eu vou brincar aqui, façamos de conta que a minha senha é 150. Vocês já viram que eu sou bastante generosa com relação à vida, né? Então, façamos de conta que a minha senha é 150. 150 o quê? 150 anos na Terra. Lógico que a gente não vive isso. Eu estou fazendo uma figuração para vocês entenderem o que é a nossa senha. Então, enquanto eu estou vivendo, enquanto eu estou lidando com o tempo, o meu tempo está indo. Eu estou vivendo, eu estou correndo, eu estou trabalhando, eu estou falando, eu estou fazendo coisa, eu estou juntando coisa, eu estou descartando coisa, eu estou aprendendo de novo, eu estou viajando, eu estou de férias. Tudo, absolutamente tudo que eu faço. Estou me relacionando, não estou relacionando, estou vivendo de paz, estou brigando. Tudo, absolutamente tudo que eu faço, está escoando ali. E ele vai escoando até dar a última areinha. Quando cai a última areinha, pronto, está vazio, acabou o meu tempo. Se acabou o meu tempo, acabou a minha vida. Nesse momento que acabou a minha vida, alguém vai dizer assim: ai, hoje a Soninha morreu. Não é hoje, é desde o instante em que começou a cair a minha areinha. Quando caiu a última areinha, finalizou o tempo da minha vida. Então, a gente precisa saber o que é que eu estou fazendo. Eu estou aproveitando bem o tempo da minha vida ou eu estou deixando o tempo da minha vida passar e eu estou a ver navios? Então, a gente precisa pensar muito com relação sobre isso. A gente precisa, sim, pensar sobre isso. O que eu estou fazendo com o tempo, o meu tempo, a minha vida? Depois que a gente faz essa limpeza de casa, essa limpeza de quintal, essa toma essa decisão e as energias começam a fluir em torno de nós, vem a limpeza mais difícil. E essa é difícil mesmo, é essa que nós vamos falar hoje. Por que que essa limpeza é a mais difícil? Porque é a limpeza na nossa mente. E como a limpeza na nossa mente é difícil de fazer. Por que que é difícil de fazer? Porque a gente tem um negócio chamado crenças. E esse negócio que a gente chama de crenças, de paradigmas, paralisa a nossa vida, paralisa a nossa existência. E nós vamos acumulando um lixo mental dentro da nossa mente. Então, coisas que a gente carrega dentro da nossa mente, coisas que a gente carrega dentro da nossa mente, eu estou falando da psique, eu não estou falando do espaço físico do cérebro, mas é ele que está carregando, é ele que está é, processando todas essas coisas. Quem me conhece, quem trabalha comigo, sabe muito bem que eu amo essa pecinha maravilhosa do nosso corpo. A coisa mais linda que nós temos no nosso corpo é isso daqui. E claro que quando eu mostro isso daqui para vocês, vocês já passam, Sônia, o cérebro tem tudo, menos beleza. Quando a gente olha dessa maneira assim, só o cérebro, ele realmente não tem uma beleza. A Ivone costuma brincar que isso daqui são minhoquinhas. Não são minhoquinhas, tá? Mas o nosso cérebro, ele tem uma beleza incomparável. Tudo que você pensa, tudo que você faz, tudo que você processa na sua vida, passa por ele. Sem ele, a nossa vida aqui não tem nenhuma expressão, o nosso tempo não tem nenhuma expressão. Então, essa criaturinha linda aqui, que não pesa nem 3 quilos, essa criaturinha linda aqui, ela cuida da nossa vida. E aí a gente começa a ter crenças limitantes com essa criatura linda.
sabe? Você precisa ter um caso de amor com o seu cérebro. Você precisa ter um caso de amor com essa criatura, você precisa valorizar essa criatura e você precisa cuidar bem dessa criaturinha linda aqui. Essa criaturinha aqui usa alguns combustíveis que a gente esquece às vezes. Ela precisa de combustível igual um carro. O Rafael está dirigindo agora. Ele está indo para casa dirigindo. Ele está utilizando, ele é um condutor de um carro. O carro tem um motor. No carro, o cérebro do carro é o motor. O cérebro do carro é o motor. Em nós, ele também é um motor. O carro precisa de eletricidade, precisa de óleo, precisa de água e precisa de um combustível. O nosso cérebro precisa de eletricidade, precisa de água, precisa de óleo e precisa de um combustível. O combustível a gente tira do alimento. Tudo que a gente come, tudo que a gente consome, tudo que a gente coloca na boca, mastiga. Mastiga, viu, gente? Sabe por que vocês têm dente na boca? Para mastigar. Não é para engolir inteira, é para mastigar. Olha, Deus é perfeito. Deus faz as coisas tudo perfeito. Ele faz uma boca com 32 dentes para a criatura mastigar. Aí a criatura põe o alimento na boca, dá uma leve mastigada e engole. Oh, gente, nós não estamos na época da caverna, não. Que as pessoas comiam correndo e rapidamente com medo que alguém tomasse da boca dele. Hoje nós estamos na nossa casa. Coloca o alimento na boca, mastigue. Mastigue esse alimento, ele é importante que você mastigue, ele é importante que você faça um bolo alimentar com bastante saliva para você não ter refluxo, para você não ter dor de estômago, para você para que o estômago aproveite bem esses alimentos. Então, tudo que você consome, tudo que você vai consumir, ele vai se transformado em glicose. Glicose vai fazer lá você ter força, ter energia, mas isso não significa que é para você empanturrar o seu organismo de açúcar e deixar o seu pâncreas loucos e ele parar de produzir a insulina que combate o excesso aí de coisa que a gente coloca, tem uma quantidade certa para a gente colocar. O óleo para o nosso cérebro vem de alimentos oleosos, como sementes, amêndoas, castanhas, peixes. E não precisa, eu não tenho dinheiro para comprar salmão, compre sardinha. Sardinha está na mais alto escalão para o ômega 3. Compre sardinha, come peixe pelo menos 3 vezes por semana, verduras, legumes. O nosso cérebro precisa de água, o nosso cérebro precisa de, de eletricidade. A eletricidade é ele mesmo que faz se você colocar os alimentos corretos. Então, a gente precisa sim ter um caso de amor para o nosso cérebro, porque é ele que mantém a nossa vida e nós precisamos ter uma vida saudável e livre de coisa. Agora, se você começa a colocar muita coisa no nosso cérebro, apesar da capacidade do nosso cérebro extraordinário, ele é limitado. Então, se você coloca muito lixo dentro do seu cérebro, se você vai colocando muito lixo mental, muitas preocupações, Ivone, é isso mesmo, preocupações. Será que eu vou conseguir pagar as minhas contas? Será que o fulano vai falar comigo? Será que ciclano vai fazer isso? Será que Beltrano vai fazer aquele outro? Por que eu estou nisso, naquilo, né? Nós vamos acumulando, dando tantas opções para o nosso cérebro que ele paralisa. Ele não consegue escolher, ele não consegue tomar uma decisão. E é você que está fazendo isso, colocando um monte de preocupações, um monte de lixo mental no seu cérebro. Ocupar os nossos cérebros é uma coisa. Como é que a gente ocupa o nosso cérebro? Nós fazemos um planejamento da nossa vida.
Como que é o planejamento da nossa vida? As coisas que eu quero mudar, as coisas que eu quero fazer, as coisas que eu preciso aprender, tudo numa ordem, ordem e prioridade. Eu costumo dizer que a gente precisa ter foco na vida. A primeira letra do F, o F de foco é finalidade da vida, então é valorizar o seu tempo. Você precisa saber o que, que você quer fazer, o que, que você quer escolher, o que você tem. Vamos lá, vou utilizar uma frase do Antônio, um orientador nosso. Ele diz assim que nós temos que escolher as batalhas que nós queremos lutar. Não dá para escolher todas as batalhas, não dá para entrar em todas as batalhas. A gente precisa escolher aquelas que queremos. E a partir do instante que você escolhe, que você dá uma finalidade, um ikigai, uma razão de viver, um propósito, você não pode permitir que coisas desagradáveis comecem a entrar ali. A letra O do foco, o primeiro O é ocupar, ocupar a mente, ocupar-se de coisas boas, não é preocupar, é ocupar a mente de coisas boas. Por exemplo, vou dar um exemplo: quem é aposentado não sai para trabalhar. Quem é aqui que a Anne Carolina está falando que ela também está a caminho dirigindo. Muito bem, Anne Carolina. O que é ocupar a nossa vida? Vamos lá. Quem não precisa sair para trabalhar? Aqui da nossa live hoje, a Zaira e o Carlos, né? A Zaira e o Carlos já estão recebendo o que eles pagaram da vida deles. Então, eles deram eles pagaram do tempo deles, quando na juventude todo mundo faz isso, eu faço, Ivone faz, todos que estão aqui faz isso. A gente faz uma previdência. Então, a gente faz o quê? A gente vai trabalhando e vai prevenindo o futuro. Então, a gente faz essa previdência. Então, a gente paga, quando moço, um restante de vida, um restante de esforço que a gente não vai mais poder vender, porque é isso que a gente vende para o nosso patrão, para a nossa empresa. A gente vende a nossa vida, o nosso tempo, a nossa qualidade, o nosso conhecimento, o nosso entendimento. Então, quando chega num determinado período, você não vai mais fazer isso e você começa a receber, então, esse dividendo que você pagou adiantado. Nesse momento que você está recebendo, não sai mais para trabalhar. Então, eu vou pegar aqui como exemplo o Carlos e a Zaira, que não saem para fazer um trabalho fora de casa. Então, eles têm que ocupar a vida deles com coisas boas. Então, eles têm que acordar de manhã, ter uma boa disposição, fazer uma atividade física, tomar um café da manhã que mantém o nosso cérebro saudável, brincar com os cachorros, levar os cachorros para passear, fazer mentoria, que tem um dia de fazer mentoria. O dia que não tem que fazer mentoria, tem que estudar, tem o horário de ver televisão, tem o horário de ver notícia, tem o horário de não fazer nada, de deitar na rede e botar as pernas para cima. Então, tudo organizado, ocupando a vida com coisa boa. E se eles não organizam? Eles começam a pôr lixo na mente deles. O que acontece quando a gente coloca lixo na nossa mente? A gente começa a achar que o outro está precisando mudar algumas coisas. Não gosto do jeito que você fala comigo. Não gosto de não sei o quê. Esse jeito que você fez, eu não gosto. E aí a gente começa a fazer o quê? Brigas. Por quê? Porque o nosso cérebro não gosta de tédio, gente. Ele não, se ele fica desesperado com a superlotação de coisas de lixo, ele também fica desesperado com a ausência de uma ocupação de uma coisa boa, uma ocupação de um espaço, uma ocupação de algo para fazer. Compreende isso? Então, nós precisamos ter esse entendimento. De qual entendimento? Que nós precisamos ocupar a nosso
o nosso cérebro com coisas, ocupar o nosso tempo, o que sobra do nosso tempo, com coisas boas. Nós estamos lá no finzinho, né? Então a gente está com pouca terrinha. Como a senha está chegando o dia da senha, então a gente precisa ocupar com coisas boas. Depois vem a letra C de foco. O que é a letra C de foco? Consciência de si mesmo, que nós ocupamos um tempo, que nós ocupamos um espaço, que nós ocupamos e transitamos, relacionamos com outras pessoas. Eu sempre brinco que nós não vivemos no mundo do Pequeno Príncipe. Nós não vivemos num mundo pequenininho que tem o príncipe, uma raposa e uma flor. Nós vivemos com pessoas difíceis, com pessoas que causam nervoso na gente, que causam melindre, com pessoas que tomam o nosso espaço. Nós vivemos com pessoas assim. E nós vivemos com pessoas maravilhosas. E muitas vezes, dentro da nossa casa, nós estamos com as pessoas que mais causam melindres. Por quê? Porque nós estamos ficando chatinhos, aborrecentes, nós estamos ficando aborrecentes. Quando os nossos filhos estavam com 15 até os 18 anos, como é que a gente se referiam a eles? Que eles eram uns aborrecentes. A gente não falava que eles eram adolescentes, mas que eles eram aborrecentes. E a gente, quando vai saindo ali, a gente começa a subir. Olha, mais uma vez aqui falando da nossa mão, a vida na nossa mão. A gente sai aqui da juventude, da primavera, vai para o verão, sai do verão, vai para o outono. Quando a gente está no inverno, a gente começa a ficar aborrecente. A gente começa a ir perdendo algumas coisas. É natural e é normal. Então, a gente não pode pegar esse cérebro maravilhoso, que está lutando para uma vida maravilhosa, e entulhar ela de porcaria. Então, a gente precisa ter consciência da nossa idade, do nosso espaço, como que a gente vai fazer. Eu conheço pessoas que já têm mais de 60, que acham que tem 20, que gosta de arrastar um roupeiro sozinho, como se tivesse 20 anos. Ah, eu botei um paninho de baixo. Gente, é coluna, é osso, é perna, é braço, é músculo e é o nosso cérebro. Nós convenhamos, a gente precisa ter consciência da nossa idade. Vocês acham mesmo que a Soninha, com 60 anos, usa saltos todos os dias? Ela continua usando, mas não todos os dias. Os saltos já começaram a diminuir. E no meu trabalho durante toda a semana, eu uso 2 dedinhos de salto. O salto alto fica para um evento. A gente precisa ter essa consciência de si mesmo. Algumas roupas já não são adequadas, que fica apertada, não fica bem. Então, a gente precisa saber ter consciência de si mesmo no que vai fazendo. Aí, as jovenzinhas, igual a Beatriz, que é uma menina linda, ela precisa abrir a câmera qualquer dia, ela entra e sai com a câmera fechada, mas ela precisa abrir para vocês verem que é uma menina linda, super jovem. Ela também precisa ter consciência que ela não pode danificar o corpo dela, ela também não pode arrastar um roupeiro sozinho, pode danificar a coluna, o fêmur, o osso, aquelas coisas. Então, a gente não pode fazer esse tipo de coisa. E eu tenho aqui um médico assistindo a live que pode dizer, é verdade, Soninha, não pode arrastar coisas sozinhas, nós podemos danificar o nosso corpo. Então, a gente precisa, sim, ter consciência. E aí vem o último O do foco, que é ordem e prioridades. Então, a gente precisa pôr ordem e prioridade na nossa vida, nas coisas que a gente vai fazer. A gente precisa saber as coisas que a gente precisa descartar, as coisas que a gente precisa jogar fora, a conversa que nos interessa,
É jovem igual a Beatriz, igual a Ana Caroline, igual a Ana Laís, que não está presente aqui, o Rafael também é uma pessoa jovem, a Francineide idem. A Ivone ainda está na categoria de jovem, e muitos outros que não estão aqui presentes, precisa cuidar do corpo, precisa cuidar da mente, precisa cuidar da alimentação, precisa cuidar dos pensamentos. Não adianta. Olha, outro dia eu falei para uma jovem mentorada que o que adiantava ela levantar e ir para a academia fazer exercícios físicos. Ela ia, ela não está indo mais. Ela falou para mim, Soninha, eu fiquei chocada com aquilo que você me disse, então eu não estou indo mais na academia. Ela acordava todos os dias cedinho para ir para a academia. Cedinho mesmo, ela ia no primeiro horário, porque depois ela tinha que entrar para o trabalho. Acontece que essa criatura estava dormindo 4 horas por noite. E aí eu disse para ela assim: você acha mesmo? Para que você vai para a academia? Ai, Sônia, eu preciso modelar o meu corpo, eu preciso deixar o meu corpo bonito, o meu corpo precisa ficar firme, eu tenho que trocar gorduras por músculos, tal. Louvável, gente, louvável. Vou deixar bem claro aqui que eu não sou contra as academias, pelo contrário, quem faz mentoria comigo sabe o quanto eu falo da importância da atividade física na nossa vida. Mas a gente não pode desrespeitar o nosso corpo. O nosso cérebro precisa de 8 horas de sono, no mínimo. É o que a ciência diz, de 7 a 9 horas. A média é 8 horas de sono. Agora, o que, que adianta dormir 4 horas e ir para a academia deixar o corpo bonito? Sabe o que, que eu falei para ela, o que, que eu perguntei para ela, que ela ficou chocada? Eu perguntei para ela se ela queria ficar bonita para entrar, para ficar bonita para ser colocada no caixão. Se ela queria ficar bonita no caixão. Ela ficou chocada, e é um choque mesmo. Por quê? Uma pessoa que está pensando em embelezar o corpo e não está preservando a vida, agora ela, Sônia, eu estou dormindo, eu estou valorizando o meu cérebro, eu estou valorizando a minha vida, eu estou fazendo isso. Agora, no momento que der, quando eu conseguir me organizar, aí eu vou fazer atividades. Aí está correto, aí está certo. Aí está do jeito certinho. Então, você precisa valorizar o seu corpo. Se você não valoriza o seu corpo, se você não valoriza a sua mente, se você não valoriza o seu cérebro, não adianta você ir para a academia. Então, o que que o nosso cérebro e o que nós precisamos para ter uma vida saudável? Em primeiríssimo lugar, número um, aconteça o que acontecer na vida de vocês, ele é o número um, é o sono. Nós precisamos dormir bem. E aí a Zaira pode estar pensando assim, Soninha, e a gente que tem um monte de dor e coisa parecida, como é que faz? Tem que procurar amenizar as dores, encontrar respostas para as dores e procurar dormir. Quando a gente tem dor crônica, que é o caso que você tem, dor crônica, a gente precisa ter uma cama boa, precisa ter aquele travesseirão grande. Sabe aquele travesseirão que é quase do tamanho de um adulto para você dormir com a coluna na posição correta? Precisa ter roupas não apertadas, precisa ter uma boa ventilação, precisa ter uma boa cobertura, porque a dor crônica exige que você durma sempre coberto, precisa ter uma meia no pé, vez ou outra precisa ter uma bolsa, se não tem uma bolsa, pode pôr um tijolo, uma garrafa PET, qualquer coisa com água quente, colocando lá debaixo das cobertas para manter um calor acima da média. Beatriz, Francineide e Ana Carolina talvez não saiba disso, mas quem tem fibromialgia não tem
a mesma estrutura para aquecer o corpo. Por algum motivo, o corpo dele fica mais frio do que o normal. Ele sente esse frio, e quanto mais ele sente frio, mais dor ele tem. Então, ele precisa manter o corpo sempre muito aquecido, bem aquecidinho. E aí vale para aquelas pessoas que às vezes perguntam para a Soninha assim: Nossa, Soninha, tá tão calor, por que que você tá de blusa de manga? Tá calor, você tá com blusa de manga? Porque o corpo precisa ficar aquecidinho para não ter dor e ter uma bela noite de sono. Esse é o primeiro ponto. Em primeiríssimo lugar, para ter uma vida saudável, para não deixar acumular lixo no seu cérebro, a ter uma boa noite de sono. Em seguida vem a alimentação, uma alimentação saudável, uma alimentação que cuida do seu bem-estar. O que seria uma alimentação saudável? Esse é um ponto muito delicado, porque o Brasil ele não tem muita tradição de alimentação saudável, mesmo que a pessoa tenha condições, mesmo que a pessoa tenha recursos para comprar alimentos, ele não tem uma tradição de alimentos saudáveis, e ele ainda, pelos mal dos pecados, vamos dizer assim, ele tem um hábito muito ruim para a alimentação. E também, é lógico, tem as pessoas que não têm condições de ter uma alimentação saudável, porque alimentos saudáveis no Brasil ainda é um pouquinho caro. Mas o que eu sempre costumo dizer para os meus mentorados? Que você investe um pouquinho mais em alimentos e você não precisa investir muito mais em farmácia. Então, é isso que a gente tem que pôr no peso, na balança. Quando a gente vai fazer a balancinha, de um lado a gente tem que pôr bons alimentos e do outro lado o que a gente gastaria em farmácia. E uma alimentação saudável não significa que é para você comer alimentos que custam acima de R$ 200 o quilo. Tem muitos alimentos. Você fez assim, Carlos, mas o salmão é caro assim, bacalhau é caro assim, carne bovina de não sei qual corte é caro assim. Então, eu estou falando aí de camarão, é muito caro, coisas que a gente chama de frutos do mar, são alimentos ainda não acessíveis a todos os bolsos. O que eu sempre costumo dizer? A alimentação saudável cabe no bolso de todo mundo se ele souber como fazer isso. Quem faz mentoria comigo sabe que eu tive o prazer de ser preparada pela Pastoral da Criança com a doutora Zilda Arndt, e que eu ensino a pessoa a aproveitar os alimentos, todo o alimento dela, e aproveitar alimentos que ela despreza para ter essa alimentação saudável. Então, às vezes, a gente despreza alimentos saudáveis. Então, eu ensino uma dieta saudáveis com aquele alimento que você compra no seu dia a dia. E eu deixo um parênteses aqui, uma ressalva, gente, que é assim: alimentos orgânicos no Brasil, alimentos sem agrotóxicos, não cabe no bolso de todo mundo. Então, eu falo assim: você vai utilizar aquilo que cabe no seu bolso, ok? Aquilo que cabe no seu bolso. Então, aprender a utilizar o alimento. Então, uma alimentação saudável, ela é básica para você manter a estrutura do seu corpo, para você não ter que gastar muito em farmácia. Logo em seguida, vem atividades físicas. E atividades físicas não é gastar rios de dinheiro em academias. A atividade física é você fazer exercício, fazer atividades. Você pode, eu aguento fazer uma vez por semana, eu aguento fazer 2 vezes por semana, eu aguento fazer todos os dias, né, Rafael? Eu aguento fazer todos os dias. Então, dentro do bolso de cada um. Ai, Sônia, eu não tenho dinheiro. Se eu mexer no meu orçamento, uma vírgula do meu orçamento,
eu vou ter que abrir mão de coisas essenciais, como pagar a luz elétrica. Caminhe, suba a escada. Você vai no shopping, não usa a escada rolante, usa a escada normal. Faça caminhada, caminhada gratuita. Ainda ninguém está cobrando, não, né? Não, ninguém está cobrando, não. Ninguém está cobrando ainda a caminhada. Faça caminhada, faça pequenas corridas, aluga bicicletas. Aqui em Campinas aluga bicicletas, viu, Zaira? Você aluga bicicleta, anda de bicicleta. Então a gente tem um monte de coisa que a Zaira mora lá na Estância Velha, viu, Ana Carolina, Rio Grande do Sul. Então aqui em Campinas anda, aluga bicicleta, faça alguma coisa, faça alguma atividade. Trilhas também não cobra nada. Aqui em Campinas tem um monte de lugar para fazer trilhas, não só dentro da cidade, como o Bosque, Taquaral, Bosque dos Alemães, Parque Ecológico, como o Pico das Cabras, tem a Estrada Velha de Servidão dos Escravos, tal. Tem muitos lugares para fazer trilhas sem custar nada. Então, faça atividade física, ela é muito importante. Quarto ponto, que é o que eu comecei fazendo as lives já na segunda live, é fazer uma higiene mental. Fazer uma higiene mental é jogar o lixo fora das porcarias que está dentro da nossa mente. Vou falar de algumas porcarias que a gente guarda na nossa mente e que vai só causar mal na nossa mente. Em 1800 e algumas bolinhas, ou então vou fazer melhor, vou fazer igual o meu amigo. No tempo que a minha avó era gostosa, eu terminei um namorado, mas aquele namorado, gente, aquela namorada foi o amor da minha vida. Foi, deixa aí, desapega, OLX, pelo amor de Deus. Vai com Deus, porque se ele fica na sua cabeça, no seu cérebro, ele vai te fazer mal. A minha mãe, quando eu tinha 18 anos, brigou comigo porque eu cheguei às 6 horas da manhã. A minha mãe não brigava, não, quando a gente chegava às 6 horas da manhã do clube, ela não deixava a gente dormir. Vocês não ficaram acordados até agora? Então, para que vai fazer o quê na cama? Aí você fica, porque naquele dia, esquece. Passa uma borracha nisso, não fica chamando isso, está lá no passado, gente. Eu sempre trago essa frase aqui para vocês. Para quem não conhece a frase, vai descobrir hoje. Nós não modificamos o nosso passado, não tem como modificar, mas eu queria tanto. Sabe aquele dia que eu falei para aquela pessoa que ela era feia, que ela era horrorosa, eu queria tanto voltar no tempo e dizer que não, que ela era linda. Fala agora! Mas tentar voltar lá no tempo e dizer para ela que ela não é feia, não vai dar certo, não vai voltar, não vai voltar. Então, nós não podemos modificar o nosso passado, mas nós podemos aprender no presente. Então, aprenda coisas novas no presente, aprende a perdoar, aprende a esquecer, aprende a deixar lá no passado. Né? Aprenda teorias novas, mas não teorias da conspiração. Sabe por que eu sou assim, meio esquisito? É porque um ET lá do espaço veio e aí eu fui abduzido. Eu fui abduzido. Eu tenho um amigo bem maluco mesmo que ele fala isso. Ele é louco de pedra. Ele foi em São Tomé das Letras. Eu acho que todo mundo por aqui no estado de São Paulo sabe muito bem o que é São Tomé das Letras, a terra dos discos voadores. Tem Varginha também. Mas São Tomé das Letras, segundo algumas teorias, tem uns portais e tal, e o cara foi lá. E ele foi abduzido por esses ETs, e aí tem chip na cabeça dele, tem chip na coluna, tem chip. Ele não pode passar na porta eletrônica do banco, porque vai disparar, porque, gente, a única pessoa que não pode passar na porta dos bancos, não pode em lugares que tem micro-ondas, que eu saiba, o Rafael pode dizer se tem outros casos, mas que eu saiba é só quem usa marca-passo no coração, para o coração. Aí realmente não pode
ficar em lugares que tenha micro-ondas ou que o micro-ondas está funcionando. Então, a gente precisa saber dessas coisas, ficar fazendo enchente. Não pode. Então, a gente precisa fazer uma higiene mental na nossa cabeça. Da mesma maneira que a gente faz essa higiene na nossa casa, no nosso quintal, nas coisas que a gente vai acumular, a gente tem que fazer essa higiene aqui no nosso cérebro. A gente precisa fazer essa higiene no nosso cérebro. Então, a gente precisa deixar as bobagens de lado. Uma outra coisa que faz a gente ter muita bobagem na cabeça são quando a gente tem familiares doentes. Que tipo de doença? Familiares que têm compulsão. Que tipo de compulsão? Alcoolismo, drogas de todos os tipos, compulsão sexual, compulsão para o jogo, qualquer tipo de compulsão alimentar, qualquer tipo de compulsão. Esse tipo de compulsões, seja ela do álcool, seja das drogas, dos narcóticos, seja do sexo, seja do jogo. Gente, jogo é uma coisa muito séria, tá? A pessoa perde muito dinheiro com jogo, né? Faz apostas muito altas, e tem gente que joga a esposa e tal. Eu conheci uma pessoa, e, e é do tempo presencial. O marido jogou ela e a filha no jogo na roda de. A Lia conheceu quem? A Lia conheceu a pessoa que fez isso. Ele jogou numa mesa de pôquer, ele foi jogando, 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 já pôs a casa, foi pondo tudo, não tinha mais nada para pôr, colocou como aposta a esposa e a filha. Imagina a confusão que deu isso, né? Claro, então jogo é uma coisa muito séria. A gente tem que tomar cuidado. Compulsão alimentar é uma coisa muito séria. Vocês pensam que aquelas pessoas muito, muito acima do peso, que aquilo, gente, não é que a pessoa não tem vergonha, imagina onde aquela pessoa está com aquele peso, aquela coisa horrorosa, onde já se viu uma. Gente, não é isso, não. É uma coisa muito séria, é muito dolorido, machuca demais aquelas pessoas. Do mesmo jeito que aquelas pessoas que não conseguem se alimentar, está morrendo e não tem nada no mundo que consegue convencê-las a se alimentar. É um transtorno do cérebro, é um desequilíbrio. Então, quando nós convivemos com pessoas que têm transtorno, o alcoolismo que vai mexer no cérebro, tem um primo que teve um encolhimento do cérebro, tem o fígado ele tem uma vida vegetativa. A Ivone está fazendo assim, ó, porque é irmão biológico dela. Tem uma vida vegetativa, não serve para nada. Entendeu? Por causa do quê? Do álcool. Então, quem convive com pessoas que têm essas compulsões ficam doentes também. Ficam doentes também. Porque essa doença, esses transtornos, essas compulsões, elas machucam quem está ao lado. Elas enchem a cabeça de quem está ao lado de preocupações que não deveriam acontecer, mas elas enchem. E tem outras doenças que a gente vai falar na semana que vem. Eu vou falar de transtornos que acaba desequilibrando todo o ambiente quando a pessoa, né, não tem limites, pessoas sem limites, mas a gente está indo devagar aí sobre os lixos mentais. Então, que hoje, para quem entrou agora por último, Lia, a gente falou do lixo mental, da importância do sono, da importância da alimentação saudável, da importância da atividade física. Começamos com a limpeza da mente e terminamos com a limpeza da mente. Então, não é só limpar o nosso quintal, não é só limpar a nossa casa, a gente precisa limpar a nossa mente também. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? O microfone está aberto agora. Pode falar. Está aberto para perguntas. E hoje eu dei uma boa chacoalhada, não é possível que ninguém vai ter nenhuma perguntinha. Eu falei do foco, então eu acho que
Tem que ter pergunta sim, hein? Vou começar a cobrar de você, cobrar pedágio. Quero perguntas, né? Ivone, pode perguntar, minha amiga. Você abriu o microfone? Não, o lixo mental tem muitas coisas, né, Soninha? É o excesso de preocupação, você não conseguir, é uma ansiedade, aquela ansiedade que a mente você não consegue pensar em mais nada, a não ser só naquele foco que você está. É muita coisa que envolve o lixo mental. E para fazer uma faxina nesse lixo, você tem que começar a buscar o equilíbrio, ver o que é importante realmente para você e retirar o restante. Mas não é fácil fazer tudo isso. Não. O lixo mental, como você disse, é isso mesmo. Envolve tantas coisas e o excesso de coisa vai gerar, sim, não só a ansiedade, como gera também a depressão, porque a pessoa começa a ficar deprimida com aquilo. Ela não tem, ela vai perdendo o seu foco, ela vai perdendo a sua objetividade, ela vai perdendo o seu propósito. E se ela gera uma ansiedade, ela vai descontar nas compulsões. Uma das coisas mais visadas na compulsão pela ansiedade é a alimentação. Aí a pessoa fala assim: nossa, eu não estou com fome, por que que eu estou comendo? Ou então, eu já saciei e ainda estou repetindo o alimento. Ou então come, mergulha de cabeça no alimento errado. Veja bem, não quer dizer que você não pode comer um hambúrguer, não pode comer uma lasanha, não pode comer uma macarronada, não é uma pizza, não é isso. É quando você come o excesso só disso. Quando você come em excesso e só isso. Então, é isso que estraga. Tem que fazer um mapa. O que eu ensino em mentoria, você sabe disso, tem que fazer um mapa. Então, como é que faz esse mapa? Você pega um papel e uma caneta e vai escrevendo tudo o que está te preocupando. Aleatoriamente, não precisa pôr, escreve tudo. Depois que você escreveu tudo, leu a sua lista e viu que escreveu tudo, e você coloca uma ordem em prioridade, o último O do foco, uma ordem em prioridade. O que é essa ordem em prioridade? Qual é a coisa que eu quero mudar primeiro? Depois a segunda, depois a terceira, e assim sucessivamente até você organizar toda a sua lista. Aí, quando você fez isso, vem o primeiro passo, a primeira ação. Qual que é o passo? Vamos lá, o primeiro da lista é não comer porcaria. Vamos figurar que seja isso, não comer porcaria. A primeira providência que eu tenho que tomar para não comer porcaria é limpar a porcaria do meu armário, né? Da minha despensa. Porque se eu falei lá que eu não quero comer porcaria, mas eu abro o meu armário, tem biscoito recheado, biscoito não sei do que, chocolate não sei do que, chocolate não sei do que mais, isso, aquele sorvete, tudo que é porcaria. É o macarrão para lasanha, a pizza congelada, só tem porcaria na minha geladeira, eu vou continuar comendo porcaria. Daí a minha mentorada fez assim: ai, Sônia, eu fiz isso, e era a primeira coisa da lista dela era não comer mercadoria, não comer porcaria. Aí eu sabe o que, que eu decidi? Eu vou comer todas essas porcarias, quando acabar as porcarias, eu começo a minha. Eu fiquei olhando para ela assim, com o mesmo riso da Zaira. Oh, meu Deus do céu, doe as suas porcarias. Eu não sei, em lugares menores, não sei como que está a Estância Velha, faz muito tempo, né? Coisa lá. Mas aqui em Campinas, você dá uma volta no Farol, tem um monte de famintos. Doa, né? Ele vai fazer mal para você, mas aquela criatura lá não come nada da vida dela. Então, comer o biscoito é um banquete. Comer o chocolate é o manjar dos deuses, né? Doe, doe tudo e compra coisas saudáveis. Como que a gente faz para ter uma alimentação saudável? A gente tem que fazer um cardápio saudável da nossa vida. O que que eu vou comer na segunda? O que que eu vou comer na terça? O que que eu vou comer na quarta?
e fazer isso, comprar isso lá no varejão, o alface, a cebola, a batatinha, o tomate. Batatinha não, se você quer perder peso, substitua para batata doce. E você vai, chuchu, abobrinha, a carne magra, o arroz integral, o feijão, se você gosta, substitua pelas coisas corretas. Cozinha, faça essa comida. Eu não posso cozinhar todos os dias, faz a comida, congela bonitinho em porções. Eu costumo sempre brincar, e na internet ensina isso, as pessoas usarem esse tipo de vidro aqui. Vocês acharam que eu não ia mostrar, né? Meu vidro decorativo de Natal. Esse tipo de vidro aqui, que é vidro de coisa que você compra enlatado. Aí o vidro, o que as pessoas ensinam na internet? Você cortar todas as saladinhas e colocar aqui dentro. Você coloca um pouco de molho aqui embaixo, coloca o alface, o repolho, o pepino, o tomate, sei lá, fecha e deixa lá. Quando você vai comer, você balança o vidro, fazendo barulhão para mexer o molho que está embaixo, e você tem uma salada, porque o vidro conserva o alface por mais tempo, o almeirão por mais tempo, coisa parecida, e ele não está temperado, porque o molho está embaixo. E ele está lá prontinho, você vai gastar um dia da semana para fazer todas essas coisas. E você colocar lá um posicionamento e você tem alimento para a semana inteira. E quando a gente coça a cabeça, filha, é preguiça. Mas dá uma preguiça de fazer isso. É mais fácil pedir pizza. É por isso que chama fast food, que é comida rápida. Eu já disse para vocês que tem um filme antiguérrimo que chamava assim, Reno, Armado e Perigoso. Desarmado e perigoso. E o mestre de Kung Fu fala para ele está comendo um fast food, um sanduba, né? E aí ele pergunta para o Reno assim, você sabe por que chama fast food? Daí ele fala, não, comida rápida. Você sabe por que chama comida? Não, porque mata rápido. Então, eu era criança, mas eu nunca esqueci dessa frase. Por quê? Mata rápido. Então, por que é comida rápida? Porque mata rápido. Então, a gente precisa não ter essa preguiça de fazer isso. E a Zaira tá lá coçando a orelhinha. Claro, né, Sônia? Você tem o Toninho para fazer comida, porque você fala isso. Olha, gente, quem não tem um Toninho que faz comida, arregaça a manga, porque eu arregaço quando ele não pode e faço. Eu não tenho preguiça com relação a isso. Entendeu? Então, aprenda a fazer isso, fazer essa ordem de prioridade e ir definindo isso. Conseguiu resolver o problema da alimentação? Vai para o segundo item e assim sucessivamente. Entenderam? Alguém mais tem alguma pergunta? Não? Esse povo é bom demais. Eu posso falar que ninguém faz pergunta. Vou ficar traumatizado. Ninguém entendeu. Você conhece o canal Sônia Divine? Não conhece? Então se inscreva lá, Sônia Divine, ative o sininho para receber as notificações das nossas lives Viva a Vida e venha para um conteúdo leve, gostoso, um bate-papo semanal sobre todos os nossos comportamentos, afetos, cognições, defeitos, sentimentos, não defeitos, virtudes. Venha se divertir conosco com esse bate-papo. Se inscreva no canal Sônia Divine, ative o sininho, compartilhe com os amigos, compartilhe com os seus familiares. Venha fazer parte dessa grande família amada e divine. E assim você pode ter a leveza de uma pena e o peso de um universo. Venha!